Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao canal Ser Extraordinário. Aqui quem vos fala é Rose Silva, sou psicanalista clínica, sou psicoterapeuta e hoje, com muito respeito, muita reverência, nós vamos falar sobre um ser extraordinário chamado Jesus. Mas antes de darmos a entrada, antes de iniciarmos esse vídeo, já vou pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixe seus comentários, também serão muito bem-vindos. Bora lá o vídeo? Bom, hoje vamos falar sobre um ser extraordinário, né, chamado Jesus. E nós estamos recebendo hoje no nosso canal o meu amigo, né, faz parte também, ele é um membro da Igreja Batista do Povo, da regional de São Bernardo do Campo. E hoje vamos entender um pouco mais sobre quem é Jesus. Job, primeiramente, obrigada por ter aceitado comparecer no canal. Grande prazer ter você. Muito obrigada. Job, para você, quem foi Jesus? Ou quem é Jesus, né? Vamos mudar a pergunta. Exato. Quem é Jesus? Jesus é, né? E é interessante a gente dizer que Jesus é, porque ele se apresentou como eu sou. E essa foi a forma que ele também se apresentou anteriormente, não na forma humana, mas conhecendo historicamente Jesus, ele foi aquele que se humanizou, né? Que se tornou como um de nós. Bacana. E, Job, é bem interessante o que você falou, né? Ele se humanizou, né? Quer dizer, ele deixou de ser Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, né? Para vir aqui na Terra, né? E como você vê Jesus? Por exemplo, eu vejo Jesus uma figura assim muito brincalhona, né? Principalmente em Mateus, né? Que ele fala assim: por que você repara no cisco do olho do outro e não vê a sua trave, né? Você imagina ele falando isso para aquela comunidade, né? Dos fariseus também, várias coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? E Jesus de repente sentava com as pessoas, né? Comia com pessoas assim bem tranquilas, né? Pessoas do povo, vamos dizer assim, principalmente as mulheres, né? E o que você tem a dizer sobre essa parte de Jesus, assim, que era brincalhão? O que você entende, assim? Tem a ver com essa humanização, né? Esse estado de ser. E é interessante porque no texto sagrado, isso é chamado de keno, né? Ou kenosis. Né? Kenosis é o ato de se esvaziar sem perder a identidade. Então nós vemos Jesus, um Cristo, um Deus, que se manifestou em forma humana sem perder a sua identidade de Deus. Ele esteve entre os homens e para conhecer o estado humano. Então essa referência é muito maravilhosa para mim, porque isso sobressai a qualquer entendimento religioso. Ele sendo Deus, ele não usurpou a ser como Deus. E o interessante é que quando a Escritura ela trata sobre esse aspecto de esvaziar, né, o keno, ela está dizendo, mostrando o exemplo dele e dizendo o seguinte: olha, não queira ser maior do que o outro. E o texto ele começa, inclusive, falando sobre isso, para a gente não ter essa ambição de ser maior do que ninguém. E a lição que ele veio nos trazer, o exemplo que foi dado, ele sobressai ao estado de entendimento religioso, porque ele mostra um Deus que se preocupou de tal forma com as suas criaturas que veio estar com elas para conhecer como elas caminhavam, conhecer o que elas faziam e desta forma poder trazer a solução que foi nós que cremos, e a história nos conta e os registros são mais do que definitivos, né? Inclusive até historiadores como Tácito, né? Isso. E acredito que Flávio Joseph, né? Falam que Jesus realmente tem os dados históricos, né? Que Sim. Ele existiu, né? Os registros são incontestáveis. Os registros da caminhada de Jesus na Terra.
e também não só da caminhada, mas de tudo que aconteceu. O ato de esvaziar-se de Jesus, se tornar como o homem, e o de ressuscitar como Deus. Porque assim como temos registros da presença de Jesus humana, caminhando entre os homens, da morte de Jesus, Deus não morre. Mas ele morreu como homem. Certo. Isso que é maravilhoso, porque ele morreu como homem, e aí há um ato de Deus surgindo e sendo manifesto. Ele ressuscitou como homem. E o registro mostra que ele também ressuscitou. Isso é contado não só pelos primeiros cristãos que estiveram com ele, que algumas pessoas acham que foram só os apóstolos ou as mulheres, né, a mãe dele, as Marias, mas não foi. Foram só na ascensão de Jesus, quando ele de fato voltou para o céu. Ele, aqui o registro escrito conta, havia mais de 100 pessoas. Então, todas essas pessoas contaram. Todas essas pessoas, de alguma forma, foram testemunhas, muitas delas escreveram. Então, há muito registro histórico, é incontestável. Toda a nossa crença não está pautada apenas em achismos, né? Ou alguém contou, ou como alguns ateus costumam dizer, a historinha de judeu, né? Não é historinha de judeu, não. E interessante também, falando um pouquinho sobre as manifestações, né? A gente vê que atualmente estão acontecendo, né? Várias pessoas que às vezes têm visões do céu, né? Como aquela a Kiane, né? A Kiane Kramakri, né? Que pintou o rosto de Jesus em 2002 com apenas 8 anos de idade, uma criança prodígio, né? E interessante mais ainda que da história do Colton, né? Do filho do pastor, que falou que, olha, Jesus é aquele lá que ele viu naquele momento, naquela figura, né? E o que você acha sobre essas questões, né? Dessas visões do céu, né? Visão, de repente, olha, não é um Jesus loiro, né? É um Jesus moreno, olha que esse é o Jesus mesmo, né? O que você pensa sobre isso tudo? Existem nos homens a capacidade de experimentar experiências místicas, experiências que são relatadas, que muitas vezes deveriam até não serem contadas, de tamanha dificuldade para o raciocínio lógico, racional, intelectual reconhecer, né, como sendo verídico. Mas algumas situações, quando nós nos deparamos com a profundidade da experiência, ou da magnitude da experiência, podemos dizer assim, é incontestável. O caso dela, se não estou enganado, acho que foi aos 4 anos de idade quando ela começou a pintar, né? Sim, sim. E o quadro que ela já estava pintando aos 4 anos de idade já era muito acima de uma capacidade uma capacidade amadora, né? Ela já estava num nível profissional aos 4 anos de idade. E o desenvolvimento do talento dela também é algo que chama muito a atenção pelo realismo das obras. E isso traz para nós que há algo sobrenatural na arte dela. E o que me chama a atenção é ela atribuir a Jesus toda a experiência que ela tem com as artes, né, e tudo que ela recebe, ela atribuir a Jesus. Então eu acho isso tremendo. Eu não tenho como contestar e dizer que não é, né? E quanto ao quadro que ela pintou de Jesus, é a experiência que ela teve, né? A experiência visível que ela teve, que ela pintou. E de fato Jesus se manifestou para muitas pessoas. Durante os séculos ele se manifestou para muitas pessoas. Então eu não tenho como negar que há a possibilidade de ele se manifestar para outras pessoas, para quem ele quiser. E
ele sempre gostou de crianças, né? Jesus, certa vez, quando os discípulos estavam tentando tirar as crianças, ele, não as impeçais, não as impeçais. Né? É muito bacana, né? Então a gente vê Jesus, né, uma figura maravilhosa, né? É incontestável, como você mesmo fala, né? Dos milagres, né? E ao mesmo tempo ele se humanizou para estar junto conosco, né? Isso é muito bacana, né? E é interessante também que a gente, com tudo que está acontecendo no mundo atualmente, essa questão do Covid, né? Então essa questão de repente Jesus mesmo fala, né, que o grande ápice, né, do ser humano é se colocar no lugar do outro, né? Porque a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê o outro feliz, a gente se sente feliz também, né? E o Covid, acredito que ele vem nos mostrar assim, olha, não adianta você ter toda essa riqueza, né? Não adianta você ter tudo. Você né, de repente se esvazia, você tem que se colocar no lugar do outro, né? E o que você pensa sobre isso? Assim, você acredita que de repente Deus deu um chacoalhão na gente com o Covid? Creio. Inclusive em mim, tive Covid há poucos meses e de fato a gente percebe que há sempre algo a ser melhorado. E eu não tenho a menor dúvida de que existe sempre uma mensagem por trás do sofrimento. Ainda que não seja a vontade de um Deus que é amor, né, em sua construção total, né, ele é amor na sua essência natural, eu não posso negar de que existe uma mensagem a ser passada, de que existe uma permissão de um Deus que é soberano, né? Então eu vejo que a mensagem talvez seja essa: o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso trazer para que a vida do outro seja melhor. E há um mundo hoje onde o ego está muito exacerbado, né? As pessoas elas pensam muito em si, pouco no outro. E o texto sagrado, quando trata desse kenosis, né, desse esvaziamento de Deus, ele traz exatamente a referência de, como a gente estava falando, a referência de sermos bons para os outros, sermos exemplares para o outro, não queremos ser maior do que os outros, né? A nossa relação com o outro não pode ser partidária, não pode ser de disputas, né? Onde você, muito pelo contrário, o texto diz que nós temos que considerar o outro maior do que nós. E é nesse texto que fala do esvaziamento, né? Primeiro trata dessa questão de sermos parceiros do outro, construirmos para o outro, e depois trata do exemplo maior que foi o de Jesus. Interessante que o esvaziamento, essa palavra no grego, o kenosis, ele é o ato de esvaziar sem perder a identidade, mas para adentrar ao outro, né? Então é para dividir com o outro, para se tornar como o outro. Então essa é a nossa missão, né? A nossa missão, e eu acho que esse tempo, a mensagem que é deixada a nós é exatamente essa: o que eu vou fazer, de que forma que eu vou me esvaziar de mim para que o outro seja acrescido do que eu tenho, né, do que eu considero bom, né? Então, nós temos muito a acrescentar na vida dos outros. É verdade. Joabi, obrigada, viu? Acho que deu para esclarecer bem quem foi Jesus, né? E quem é Jesus, quem foi e quem é, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, vou pedir que você compartilhe, deixe seus comentários também. Na descrição desse vídeo vai ter a reportagem da Kiane Kramakri, também do Colton Burple, que viu, né, o rosto de Jesus lá no céu, né? E é isso, pessoal. Tenham muita paz, muita alegria, felicidade e gratidão.